Pessoal, sejam bem-vindos ao EcoCast, o canal que simplifica as práticas ESG para a sua empresa. Contamos com o apoio da Rede Farroupilha, a maior revendedora Ipiranga do Sul do Brasil, Purificata, água pura para todos, e Confraria do Açaí, o melhor açaí do RS. Antes de iniciarmos nosso episódio, convidamos a todos a seguirem nosso canal, ativarem o sininho e também favoritarem o canal nas seus aplicativos de música favoritos. Nós estamos aqui com dois convidados muito especiais hoje. O Thiago Bocuzzi, né? O Thiago que é empresário do ramo de reciclagem em eventos. O Henry Ventura. O Henry Ventura foi secretário da Cultura do município de Porto Alegre. Né? Nós estamos aqui para fazer uma conversa bem descontraída, né? Mas muito séria para o momento. Né? Nós estamos aqui vivendo um problema dos resíduos muito, muito grave pós-enchente. Né? A gente está vendo aí muito resíduo acumulado e o nosso episódio é justamente para discutir o cenário atual, as possíveis soluções, né, que a gente pode chegar juntos. Eu vou convidar o primeiro Thiago para se apresentar, né, falar um pouquinho dele, né, o que ele faz, o que ele trouxe aqui para nós. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Sempre o clichê, né, a gente agradecer o convite, agradecer o Henry também e o pessoal que está nos bastidores aí. A Nanda está dando um tchauzinho para nós. Então, eu moro agora em Santa Catarina, sou paulista e através de alguns amigos próximos daqui, eu cheguei após as enchentes com o objetivo de entender, de visualizar com meus próprios olhos, né, entender o que estava acontecendo de fato. Junto disso, fui conhecendo, né, as conexões foram se aumentando. E agora a gente vem com algumas possibilidades, alguns projetos, tanto voltado à área de eventos, na questão de sustentabilidade, na parte cultural, quanto na área de reciclagem, tudo que envolve a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, cooperativas, ampliação, a melhoria do sistema já existente de gestão de resíduos, que é um tema muito sério, né? Hoje aqui a gente está num clima descontraído, mas essa pauta é uma pauta muito importante que a gente tem que discutir, a gente tem que botar holofote nisso a partir de agora, né, Henry? Então, estou aqui disponível o tempo que for necessário para a gente bater esse papo e vamos embora. Agora é cedo. Show de bola. Agora eu vou passar a apresentação para o Henry, né? Henry, conta um pouquinho da tua trajetória aí para gente. O que tu está pensando, o que a gente pode pensar junto a respeito dessa questão tão séria e relevante. Obrigado pelo convite, Pietro. Aqui está no EcoCast, né? Que é o nome, além de trazer, né, um significado muito forte, é um nome muito atraente, muito sedutor, porque essa pauta ela é muito importante. É uma pauta que a gente tem que tratar com carinho, que a gente tem que tomar ela como algo das nossas rotinas, da nossa cultura no dia a dia, constantemente. Porque o que era algo distante, algo que não atingia todos nós, que é a questão das calamidades, da influência na mudança do clima por conta das intervenções do homem no nosso planeta, em países distantes, ou mesmo no nosso país, em outros estados, agora bateu aqui, né, na porta de cada pessoa entrando pelas casas, e isso assustou fortemente e ligou o que era um sinal de alerta agora, um sinal de emergência de mudança de comportamento. Mas tá ao lado aqui do Thiago, do Pietro, e poder discutir isso, falar. Eu fui secretário de Cultura de Porto Alegre, sou professor, também fui presidente de uma ONG do meio ambiente, a AMAI, uma das primeiras ONGs, né, que tem essa atenção ao cuidado com o meio ambiente do litoral norte aqui do nosso estado, da abrangência entre Pinhal, né, até Torres, toda essa região que é muito rica na sequência de lagoas, de conexão também com a Serra do Mar. Lembrando também, falando um pouco sobre a questão geográfica, né, e dessa região, né, aqui em Porto Alegre já começa, é o início da Mata Atlântica, e que na sua origem e até
aproximadamente o Rio Grande do Norte. Hoje a gente tinha um tempo atrás 7%, 6% de Mata Atlântica. E vejam a extensão, e é daqui de Porto Alegre até o Rio Grande do Norte. Bom, isso tudo, a partir dessa reflexão do que a gente está vivendo agora, que a gente está perdendo e sofrendo esses efeitos aí, me fez participar de ONGs, me fez entrar para essa discussão, me fez virar professor, né, mesmo que professor de música, né, mas usando a cultura como um instrumento de reflexão, de mudança de comportamento, e me fez, né, enfim, chegar ao posto de secretário de Cultura, ao qual me orgulho muito, aqui na gestão do prefeito Sebastião Melo. E agora, hoje, a gente está discutindo isso, que há tempo já faz parte do meu hábito do dia a dia, mas que a gente gostaria agora hoje é discutir como é que a gente faz para fazer parte do hábito do dia a dia de todas as pessoas, né? Para que isso fique impregnado, enraizado, que contagie, para que a gente mude essa situação, porque não adianta só ação de governos, precisa também, né, Pietro, uma ação de cada um de nós de mudança de comportamento para que tudo isso não aconteça novamente e que a gente possa, né, cuidar do nosso planeta, salvar para o futuro, não para o futuro das outras gerações, mas já o nosso mesmo, né, para a nossa existência atual. Exatamente, foi muito legal ter tocado nessa temática, né, de que remete à união que a gente precisa, né? Eu quero até que o Thiago conte um pouco disso, porque eu acho que tem tudo a ver, né? O Thiago, ele acompanhou no evento da enchente, ele não estava aqui, né? Até porque estava lá em São Paulo, né? Acredito. Santa Catarina. E eu acredito que seria legal tu dar o teu depoimento também de como tu se sensibilizou e como tu tá vindo aqui trazer soluções pra gente, né? Tem um case muito legal que a gente vai querer falar, sim, né? Mas eu acho que tu pode primeiro falar um pouco desse teu sentimento que despertou, assim, Thiago. Então, além dessa questão de eu querer enxergar, até porque eu tenho uma conexão aqui com alguns amigos, quem mora em Santa Catarina não tem como não ter uma conexão com o Rio Grande do Sul, né? Lá a cada 4 pessoas, 1 ou 2 são gaúchos hoje em dia, principalmente no litoral catarinense. Então, mas uma coisa que está me fazendo refletir muito é sobre a visão que o brasileiro tem dos gaúchos, né, pessoal? Porque a visão que a gente tem de fora dos gaúchos é uma visão de um povo diferente, de um povo diferenciado, né? Principalmente em ter orgulho das suas raízes, né? E agora eu tô sentindo isso até vindo para cá nessas últimas, acho que em 30 dias eu vim para cá umas 3 vezes. E eu estou sentindo realmente esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, principalmente você começou tocando, você tocou no assunto das empresas, né, dessa questão das práticas ESG, né, que é ambiental, econômica, social e governança, né? Exatamente. Envolve tudo isso. Mas isso a gente tem que tirar dos escritórios, tem que tirar das fotos, né? A gente tem que tirar só do Instagram. A gente tem que colocar isso daí de verdade na prática. Então, o que eu venho trazer para cá, além da minha própria energia, né, de tentar fazer tudo isso, é que a gente consiga, através dessa desgraça, dessa enchente, de tudo isso que aconteceu, também gerar novas oportunidades. Eu vejo, como a gente estava conversando hoje, que o segmento de eventos ele pode entrar com uma questão de educação ambiental também, né? E ajudar também a recuperação do setor, né? Ajudar na recuperação do setor. Exatamente. A questão das cooperativas é muito importante. E hoje o que eu percebi é que Porto Alegre não tem um político que é referência nessa questão do meio ambiente, de abraçar essa causa. Hoje a gente tem a causa das cooperativas muito ligada a questões sociais. Vou dar um exemplo, como se fosse um MST, aí já vincula ideologias e tal. Eu sei que a gente não vai falar a questão mais adentro da questão de políticos, né? Sim. Mas eu acho que na parte de política, isso precisa estar na mesa de todos os governantes, precisa ser prioridade. E passar de governo a governo, né? Tipo, na verdade, é o mais importante, né? Por isso que, puxando para o caso aqui de Porto Alegre, precisa ser criada uma nova padronização dessa questão dos resíduos, né? Precisa ser criado isso. Uhum. Isso não é a ideia do Thiago, a ideia do Henry, a ideia do Pietro. Precisa ser cumprido a questão da legislação, né? E precisa ser criado isso. Então, eu, sendo bem sincero, eu estou muito esperançoso de ver essa galera junto aqui hoje, né? Eu não gosto, sendo bem honesto, de participar, assim, de aparecer. Eu
já gostei mais, mas faz parte... Sabe que até eu, como apresentador, sou muito... Então, sou de poucas palavras. O Pietro é mais tímido também, dá para ver. Mas, enfim, eu acho que isso daqui tem que ser um papo aberto, descontraído. E o que a gente vai tentar fazer aqui é, dessa situação, fomentar novos negócios envolvendo cultura, né, envolvendo essa questão que eu gosto muito também, que eu estou vendo muitas empresas hoje falando para dar prioridade para as empresas gaúchas. Isso eu acho que deveria ser feito no Brasil todo, para todas as pessoas, né? Eu acho que a gente deveria focar na questão local, regional, na parte de geração de dinheiro. Porque às vezes, desde que você acorda até quando você vai dormir, se você pegar para onde você está mandando o seu dinheiro, mais de 50% são para empresas internacionais. Eu não sou contra empresas internacionais. A minha descendência é portuguesa, italiana, tem indígena também, mas sim, não é querer ser contra empresas internacionais. Mas esse é o momento, eu acho, de ter um plano muito bem definido para que esses recursos venham recursos de fora, até recursos que o Henry sempre bate, que quase todo estado brasileiro aqui do Sul manda muito mais dinheiro para o federal do que retorna, né? O Henry toca nesse ponto. Só que agora é hora realmente da gente focar na questão regional. Então, eu acredito que essa união nossa, essa questão também que está na questão eleitoral agora, a gente tem que usar isso a favor da causa, né? Botar esse holofote em cima dessa questão dos resíduos. E basicamente é isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Pode perguntar aí, eu não sei muito o que falar. Se deixar eu falando, eu vou falar uns 40 minutos aqui. Então é melhor... Comentando assim dessa importância da gente, né, fomentar o mercado local, enfim. E a gente vê que toda essa tragédia despertou uma força popular, né, muito grande, né? E puxando nisso... A gente tem aí as cooperativas, né, Thiago? Sim. Que trabalham com os catadores, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, mais. Porque eu acho que a gente está no momento, né, aproveitar essa união da população para a gente também valorizar esses profissionais, né, Thiago? Se a gente pensar hoje, vamos supor hoje, se você tirar o pessoal das cooperativas, vamos supor que eles parassem de trabalhar, são 23 aqui, né, habilitadas em Porto Alegre. E se você tirar as pessoas da questão da limpeza pública, da coleta, do transbordo, é um caos. Um dos piores caos que pode acontecer numa cidade é quando você não trata do seu próprio resíduo. Sim, e a gente está vendo isso, né? Porque como às vezes falta investimento de infraestrutura para esses profissionais, né? Eles com esse evento da enchente, eles foram afetados. Então E a gente visitou uma das principais que até hoje estão sem operar. Exatamente. Que é da Ilha da Pintada ali, né? Que essa da Ilha da Pintada fica na Rua Pará, no 4º distrito, para quem, né, enfim, mora aqui em Porto Alegre. Para quem não é de Porto Alegre, fica na parte norte da cidade, onde foi severamente atingida. Sim. Essa é uma cooperativa que vivia na Ilha da Pintada, aliás, na Ilha dos Marinheiros, na região das ilhas, aqui no Guaíba, e que não tinha condições adequadas, né? Fazia a seleção, guardava resíduos próximo ao rio. E foram transportados, foram mudados para uma região melhor, para uma estrutura melhor que eles tinham, mas que foi severamente atingida agora ali. Mas, veja, a gente acompanhou lá, estava o Pietro junto com o Thiago, a gente viu uma realidade que não é nem próxima do que o Thiago agora vai falar, eu nem vou entrar muito, né? Mas nem próxima do ideal, do mínimo, aliás, eu não digo nem o ideal. O básico. Porque o que a gente está vendo aqui, o que a gente está falando aqui, para todos entenderem, a gente não está pedindo o máximo, a gente está pedindo o mínimo. Que a gente não tem a solução band-aid, né? Que a gente trate dessa pauta das cooperativas, que trate da questão de políticas ESG, que políticas sustentáveis, de cuidado com o meio ambiente, como algo não assim paliativo, mas algo estruturante mesmo, que não é contra a economia, pelo contrário, favorece a nossa economia local, gera uma renda maior para as empresas, para o empregador, para o empregado, enfim, coloca esse dinheiro aqui, né? Mas eu estou entrando na parte do Thiago. Não, Thiago pode mandar. muito bem. Não, esse dinheiro fica aqui. E complementando o combate às mudanças climáticas. Exatamente. Que é o que a gente está sofrendo agora, né? Exatamente. Então, o que a gente está tentando trazer para a prefeitura aqui, na verdade é o seguinte, então existe algumas entidades que representam a categoria de cooperativas, catadores e tal. E a própria situação, o mercado foi mudando a questão das cooperativas. Por quê? Porque antes as cooperativas, quando foram fundadas,
iniciou a Lei Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, muitas das cooperativas foram fundadas por catadores que faziam o trabalho individualmente, com carroça, aí eles se uniram, criaram cooperativas. Após 20 anos, um pouco mais de 20 anos, o cenário de cooperativas hoje é diferente. Quem está lá trabalhando nas cooperativas hoje, normalmente, são pessoas que não conseguem um trabalho por falta de escolaridade, às vezes são analfabetos, ou são refugiados, tem muitos refugiados do Haiti, que estão aqui fazendo esse trabalho. Então, o cenário mudou um pouco. Então, o que aconteceu? Existem algumas entidades que representam a categoria e nós, através da Conatrec, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Reciclagem, que ela foi fundada através de algumas redes de cooperativas lá da região sudeste, nós estamos apresentando aqui, lógico que tem toda uma questão de acesso, uma articulação política, a gente está apresentando aqui para a cidade um conceito de padrão de planta, para que esse conceito seja o básico para que possam todas as cooperativas um dia aqui em Porto Alegre, quanto antes, chegar nesse padrão. O que seria esse padrão? Que tem uma alta produtividade, que tem uma alta remuneração comparado às outras cooperativas do Brasil para quem faz o trabalho, né? Então tem é uma questão muito que se aprofunda, né, no local. E eles lá também, nesse padrão, eles têm um envolvimento muito grande com a comunidade. Se você vê ali nessas cooperativas que a gente foi, algumas delas, elas estão ali no local, mas não tem um trabalho com o seu redor, né? A intenção das cooperativas também é ter esse trabalho no seu redor, aproximar a população, a sociedade, as pessoas que precisam de trabalho, o seu primeiro emprego, enfim. Então tem toda essa questão. Então o que a gente quer fazer aqui, aproveitando essa desgraça, vou repetir, desculpem se está sendo exaustivo isso, mas aproveitar desse momento, a gente criar novas situações e fazer com o Rio Grande do Sul, que a minha visão é que é o primeiro estado do Brasil, né? O Rio Grande do Sul é uma referência aqui na questão do Mercosul, ele fica bem no meio dos principais países aqui do Mercosul. Então, que a gente faça agora, aproveite isso no sentido positivo e que a gente crie um formato que o Rio Grande do Sul não seja só referência com a cultura, né? Com a questão do bairrismo, a questão cultural, né? Que vocês tanto se orgulham, e é nítido isso para qualquer pessoa que chega de fora. Mas que a gente faça isso nessa questão, na questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, que para alguns, ideologicamente falando, é uma coisa que vai para a ideologia, direita, esquerda. Quem é esquerda é mais a favor, acredita que as mudanças estão acontecendo. Quem mais é direita, às vezes não acredita tanto. Então, tirando isso, eu acho que a gente tem que se pegar na causa. Qual que é a causa? A causa é que Porto Alegre, a gente estava em Canoas hoje, estava um cenário muito, muito ruim lá também ainda, né? Mas falando de Porto Alegre, precisa urgentemente ir para uma nova fase, né? E essa nova fase, a gente tem um modelo que pode ser implementado aqui com a ajuda do Henry, ajuda de empresários, terceiro setor. É um tripé, né? Que é iniciativa privada atuando, terceiro setor e a prefeitura. Eu acho que a gente precisa desse tripé bem conjunto para que a gente possa dar os próximos passos. Basicamente, seria isso. Eu até vou dar uma opinião aqui. Eu enxergo também toda esse movimento da gente lidar corretamente com os resíduos. Um dos dispositivos de a gente estar atuando contra essa, contra, vou dizer, preventivos, né? Da gente evitar, por exemplo, uma obstrução de rede de drenagem. Né? Eu acho que o Henry pode falar um pouco mais de todos os benefícios que uma boa gestão de resíduos traz para uma cidade, né? Evitando até mesmo a gente levar esses resíduos para um aterro, onde é a pior coisa possível a gente, né, varrer para debaixo do tapete. É o pior cenário, né? É o pior cenário. Sim. A gente está vendo... Bom, o aterro agora está dentro da cidade. Exatamente. Né? A gente anda por Porto Alegre e vê no centro, ali onde era do lado da Receita Federal, na entrada da cidade, ao lado da arena, não só em Porto Alegre, isso não é um problema, como o Thiago falou, e que a gente está acompanhando só de Porto Alegre, da região metropolitana, é Eldorado, é Canoas, é São Leopoldo, é Novo Hamburgo, mas todo esse problema da enchente, essa desgraça que a gente viveu, o que tem outros fatores? O Pietro falou assim. Bom, primeiro, a gente tem que entender que tem uma questão muito forte, mudança de comportamento e uma mudança da sociedade com o governo e o governo com a sociedade.
a gente ter esses benefícios do cuidado com os resíduos sólidos, a gente está evitando, como o Pedro falou, na questão da drenagem da cidade. Porque não adianta ter um sistema de drenagem, um sistema de diques na cidade, e que quando a água chega, ele está entupido e nem a bomba funciona. Não adianta a gente ter todo um cuidado na nossa cidade, aqui em Porto Alegre, isso é muito importante também, Thiago, porque nós estamos aqui na capital e ela serve como exemplo a outros municípios, se do lado também não acontece em outros municípios esse mesmo sistema. Porque essa água toda respinga que invadiu, aqui, né? Essa água toda que invadiu aqui, ela veio muito da região ali do Vale do Taquari, enfim, Rio Caí, Taquari, todos esses que são afluentes aqui do rio ou Lagoa Guaíba, né? Enfim, ou Lago Guaíba, né? Chegando aqui, invadindo a cidade. O cuidado também, que é importante, que está muito conectado, para além todo esse lixo que vem acumulado, é que se a gente não trata dos resíduos, a gente está só investindo no lixão, como popularmente a gente chama lá, a gente está jogando literalmente dinheiro no lixo. Por quê? E pagando por jogar. isso, a gente paga para enterrar dinheiro. E veja, não é acabar com isso. Isso continua existindo, porque a questão do lixo orgânico, ele não consegue, a não ser que tem outro sistema, obviamente, de transformar em adubo, em gás natural. É uma outra etapa. Tem outro aproveitamento, exato. Mas esse processo primeiro começa pelas cooperativas, pelo cuidado, né, com o descarte, e que eu friso muito, a gente cobra muito. Houve um lema, né? O Thiago falou aqui da questão aguerrida do povo gaúcho. Tem no nosso hino, Thiago, uma frase muito bonita: que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Quem sabe a nossa façanha seja agora transformar a nossa capital, o nosso estado, um estado referência nesse ponto. Que a gente possa servir de modelo para o Brasil e para o mundo, superando isso. Não vamos achar que isso é um problema só nosso aqui e que o Rio Grande do Sul e que Porto Alegre não cuidou disso. Bom, há pouco mais de 30 anos atrás, na Holanda, e inclusive teve técnicos aqui, a Holanda que é percussora nesse cuidado com a questão de inundações, por conta que ela está nos Países Baixos, estão abaixo do nível do mar, e isso há muitos anos, há mais de 100 anos, 150 anos, a Holanda, os Países Baixos trabalham nisso, em diques, tem muita experiência. Bom, o sistema deles era tido como impecável há 31 anos atrás. Em 93 teve uma grande cheia ali no delta, enfim, do Reno, não é Reno, desculpe, é o rio que cruza a Alemanha, desce, desemboca nos Países Baixos. E todo o sistema foi colocado à prova e falhou. Vejam, num país modelo. Por óbvio, eu não estou justificando o que aconteceu aqui, mas eles lá na Holanda tomaram aquilo ali e fizeram uma mudança radical. E eu estou falando aqui, você pode olhar lá, aproveita depois desse podcast, pesquisa, tem várias matérias que saíram agora sobre esses fatos na Holanda lá. Eles transformaram o comportamento, não só na questão de contenção de diques, preservação de enchente, mudança de comportamento na questão do cuidado com os resíduos, de toda essa postura frente ao meio ambiente deles. Hoje eles são referência. Hoje as residências que não têm a questão do trato, e aí obviamente a gente tem um especialista. Estou indo para lá o mês que vem para olhar lá o sistema. A questão dos telhados com absorção, tendo a vegetação, né? Telhado verde também. Telhado verde, a questão do lixo, a questão do reaproveitamento dos espaços das praças, que serve como dique, contenção, mas também no cuidado de absorção dessa água, de não pensar assim, bom, constrói mas, casa. Henry, vamos fazer do podcast um bate-papo. Então, mas um ponto mas é isso mesmo. O ponto que eu acho que é importante, cara, é o seguinte: é a gente não romantizar também essa questão. Isso. Então, eu vou tocar mais uma vez uma questão. Então, isso daí a gente vê que tem a lei nacional, né, que ela dá as principais diretrizes, só que quem faz a gestão é o poder público municipal. Então, eu senti no governo atual, né, independente de questão, um ponto positivo. Nós tivemos uma reunião lá que eles estão aguardando, eles falaram para nós, qual é o modelo que vocês imaginam como se fosse o ideal?
Então a gente vem buscando trazer esse conceito com vários outros elementos que estejam presentes, não só da planta, né, mas todo esse contexto que exista também, que possa agregar outros pontos, porque a gestão de resíduos é um dos itens, né, que é muito importante. Até como é bate-papo, eu vou entrar na esfera do entrevistador aqui. Isso, vai. Mas qual é o modelo lá, que tu falou lá, da confederação, mas não falou o modelo dessa planta ali e não citou o cara que criou isso aí, que foi o professor. Sim. Então, na verdade, assim, existe lá um conceito Cooper Caps, que é uma planta que tem todo um estudo de layout técnico para que possa ser feita uma logística e uma parte operacional que, quando finaliza a operação, vamos falar agora na questão financeira também. Então, no final de uma operação com uma planta dessa, você tem os melhores resultados econômicos. Então, isso quem trabalha, porque uma grande questão é que as cooperativas hoje também, voltando para o tema, elas não conseguem ter uma mão de obra muito permanente, os cooperados, por causa dessa oscilação e por causa da falta de condição de trabalho. Quem aqui, a gente está num ambiente super agradável, limpo, né, com banheiro gostoso, tudo aqui está agradável. A gente consegue ficar aqui 8 horas durante vários dias, meses, talvez anos. Mas vai trabalhar numa cooperativa naquele ambiente. É quase impossível, a gente não consegue. Então, além de não romantizar o tema, o que eu acho é que precisa ser feito urgentemente uma conscientização dos gestores públicos, que eu vi que aqui em Porto Alegre está aberto essa questão, e de nós mesmos aqui conseguir ter cada um a sua própria atribuição, usar as maiores especialidades que estão aqui juntos, né? Por exemplo, engenharia, temos ali a questão ambiental, temos aqui a questão cultural e política, tem a questão dos negócios, tem a questão de comunicação, marketing. Então, essa união, o que a gente tem que fazer agora, entre aspas, é fazer o cerco, né? Mostrar que isso é uma coisa 100% essencial e que não dá para deixar de fora. Exatamente. Né? E colocar quem move a roda, né? As cooperativas, os catadores colocarem... E eu acho que esse é a grande questão, que eu não sendo gaúcho, né, sendo de fora, que eu queria ouvir de vocês aqui agora, publicamente, como vocês acham que a gente vai conseguir furar essa bolha? Né? Porque quais bolhas a gente precisa furar, tá? Para ficar claro aqui. Primeiro é que o próprio município cumpre a lei. Ele está cumprindo parcialmente, ok, tem lugares que não cumprem nada, então ele já está cumprindo parcialmente. O segundo são as próprias cooperativas, que vocês visitaram, vocês viram que cada cooperativa tem um modelo de gestão, né? Cada cooperativa está num local, não existe uma padronização. E a terceira é a questão dos investimentos necessários, de onde vêm esses recursos. Porque agora, por exemplo, o município de Porto Alegre tem diversas prioridades, né? E se o poder público municipal não entender que essa é uma prioridade, os recursos vão ser destinados para as outras áreas. Todas as áreas agora merecem, né? Então você, primeiro, vou dar uma de entrevistador. Pietro, como que você vê como empresário que esse tema seja de fato colocado em prática, né? E quais segmentos da sociedade você acredita, além de nós que estamos aqui, eu vejo isso com muito orgulho, encabeçando tudo isso, né? Eu acho que disso daqui, porque todo movimento grande começa pequeno, né? Então eu acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui, a gente precisa ter mais gente com a gente, né? A gente precisa agrupar mais setores, envolver mais a sociedade local aqui, principalmente de Porto Alegre. Então, como que você vê, o que você acha como que é a sua participação em tudo isso, em relação ao empresariado, em relação ao seu negócio aqui também? Não, primeiro, o que eu vejo, assim, que faz mais sentido para mim é a gente buscar essa força de todos os lados, né? Primeiro, a gente organizar a casa, como chama, né? A gente colocar as cooperativas, né, numa dignidade, numa infraestrutura adequada, né? A gente dar o valor que eles merecem e que a gente faça que a sociedade enxergue isso também, né, que a gente consiga trabalhar os indicadores socioambientais produzidos por isso, né, mostrar para a população os benefícios, né, acho que é inegável que todo mundo dá publicidade para os números, né, que ninguém vê. Dá publicidade porque a gente tem que aproveitar o momento, apesar da tragédia, né, aproveitar o momento que todo mundo está enxergando que é necessário mudar. Sim. Né, eu acho que esse que é o grande mote, assim, e isso passa pelo empresariado, por pessoa física, por todo mundo. Sim.
É uma responsabilidade compartilhada. A própria lei diz, né, que o resíduo, o lixo é uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada. Ou a gente joga para o poder público, ou o poder público joga para as empresas e fica essa... Né? O planeta é de todos, né? Resumindo aqui o que o Pedro falou e o Thiago trouxe aqui também, os dois, é que a gente tem uma energia que existe, que acontece aqui na nossa cidade, mas ela está difusa, ela está trabalhando em direções diferentes. Não é complexo tudo isso que está sendo falado aqui, é muito simples. Então a proposta até do que o Thiago traz, do que a gente está levantando, é concentrar essa energia numa direção só para que a gente aconteça de forma mais eficiente. É isso que a gente quer. Porque os serviços, as opções, e o Thiago tocou num ponto que eu queria frisar também, que é muito importante, porque agora município e estado, Rio Grande do Sul, ele falou que eu trouxe a questão de impostos, né? Nós, todos os anos, o Rio Grande do Sul devolve para a federação 80 bilhões em impostos e recebe 13 bilhões de retorno. São Paulo entrega 400 bilhões e recebe 25. Isso faz parte do Pacto Federativo, para que todos entendam aqui. Onde estados que produzem mais colaboram um pouco mais na redistribuição financeira no país. Justiça social. Exatamente, para ajudar estados que produzem um pouco menos, enfim, fortalecer a economia do país como um todo. Quando um estado precisa de ajuda, a federação vem, a União, o governo federal, e auxilia. É isso que a gente está vendo nesse primeiro momento, com muitas intenções e gestos, sinais de que vai receber essa ajuda, e isso é importante. Por quê? Porque a Porto Alegre e o Estado vão ter que fazer uma mudança radical de estruturas, reerguer aquelas já existentes e prevenir para que isso não aconteça. Então, assim, aqui tem muito engenheiro, vai ter que ser feita uma engenharia fiscal, financeira muito grande. Gigante, vai ter que se investir em tudo praticamente. Mas nisso... Áreas que estavam esquecidas vai ter que ser injetado muito dinheiro. Nisso tem 2 pontos positivos. Primeiro, a disposição do governo em querer mudar isso aí. Isso é fundamental, porque o pior poderia ser a gente chegar lá, né, Thiago? Melo, queremos você aqui, hein, Melo? Seria muito legal fazer um convite ao prefeito. Com certeza, e que conhece bem, participa muito, dialoga muito e Eduardo Leite também, né? Sem dúvida. Melo e Eduardo Leite, ó, EcoCast. Não, isso é importante, porque esse debate tem que ser assim esticado bastante para que todo mundo consiga compreender. E precisa subir os graus, né? Precisa subir, precisa estar lá em cima. Né? Para essa energia se concentrar naquilo que a gente quer, que ela seja prática, eficiente, né? A gente falou hoje isso. Não dá para ser paliativo, não dá para ser só medidinhas, como fala, band-aid, que vai resolvendo aqui, depois ali, resolve a isenção do valor. Só que remédio, falou, não cura. Reduziu tributos que as cooperativas pagariam, isso diminui. Não, isso é uma areia no deserto ainda. Precisa muito mais do que isso. Só que essa energia já está pronta, não é algo absurdo assim, né? Oi, só botar uma coisa. Eu acho que Porto Alegre, a gente poderia pensar num projeto que eu já venho organizando e planejando há muito tempo. E a gente tem ferramentas para isso, que é tentar fazer com aqui, porque vou citar um exemplo. Normalmente, a coleta de lixo e seletiva, ela é custeada através da taxa de lixo, concorda? Quase todo município tem a taxa de lixo. Porém, a coleta seletiva, alguns municípios têm no contrato que uma parte no contrato tem que ir para a coleta seletiva, que normalmente as cooperativas não ficam com esse valor da prestação de serviço, tá? Então, eu sou totalmente a favor que a sociedade tem que arcar com esses custos. Então, se existe uma taxa de lixo, por que não existir uma contribuição que o nome taxa nenhum político gosta, porque não é bom. A população também nem a população. Gosta, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é um tema que alguém vai ter que pagar essa conta. Então, o que eu acho que seria um plano perfeito que a gente poderia iniciar aqui? Qual é o custo para ter um número suficiente de cooperativas e cooperados funcionando para zerar a questão da reciclagem em Porto Alegre? Exemplo, custa 100 milhões mês. Exemplo, tá? Pode ser muito mais ou muito menos. Que isso seja dividido entre a sociedade. Da mesma forma que o custeio da coleta de lixo já é dividida. Então, por que não a própria sociedade? Isso seria uma forma muito transparente de botar isso em prática. Isso daí a gente conseguiria ter todo... Qual o impacto negativo que vai gerar? Famílias de baixa renda, poderemos ter um plano de isenção para famílias de baixa renda.
né? Como se fosse o imposto de renda, né? Que é progressivo. O próprio IPTU também. O IPTU, né? Algumas cidades estão lançando IPTU verde para quem faz a reciclagem. Então, eu acredito aqui em Porto Alegre nós estamos também com um instrumento assim do certificado de sustentabilidade, né? E passa, Thiago, por essa questão dos resíduos. Então, essa interligação que tu comentou faz total sentido. Por isso que é importante. Porque já tem um instrumento de uma vantagem financeira. Isso, né, por isso o condomínio, por exemplo, que aderir. Os condomínios têm que ser obrigados a fazer com a participação de cooperativas, que isso daí eles não são grandes geradores que são indústrias, comércios, eles não têm obrigatoriedade de mandar a matéria-prima, o material reciclado para cooperativas. Agora, quem não se enquadra como grande gerador já teria que ter essa obrigatoriedade. Então, resumindo, Henry, eu acho que nessa parte política, econômica, eu tenho certeza que uma família, por exemplo, normalmente a taxa de coleta de lixo dos municípios, elas variam entre 30 e 50 reais. Eu não vi nenhuma que custa menos de 50 e nenhuma que custa mais de 50 mensal, tá? Então, se você tirar o custo que vai ter da operação, a própria taxa de lixo pode ser reduzida de 10% até 40%, 50%, e o contribuinte pode financiar a coleta seletiva. E não passa de mão de muita gente, vai direto para a operação. Por exemplo, em Santa Catarina teve uma operação mensageiro, foram 23 prefeitos presos por contrato de lixo. Né? Então existe uma operação em Santa Catarina que é um vespeiro essa questão. Porém, a gente não precisa, nós que estamos na parte operacional para fazer o negócio acontecer, entrar nessa seara de polícia, de justiça. O que a gente tem que fazer é criar os mecanismos para que isso de fato aconteça. Se existe alguém fazendo alguma coisa errada, que a gente sabe que vários processos de licitação, não estou jogando para Porto Alegre, né? Existem essas causas, eu acho que é hora da gente apresentar uma coisa sólida, né, Pietro? Vindo de todos os segmentos, vindo do empresariado, vindo da sociedade civil organizada, vindo da população em geral e principalmente de quem trabalha com isso, e a gente ter um plano para que possa ser feito já a curto prazo questões emergenciais e a médio e longo prazo coisas mais efetivas. E porque isso traz um retorno econômico muito forte. É muito dinheiro que dá para ficar aqui. Muito dinheiro, gera emprego, movimenta, renda para essas famílias que trabalham nas cooperativas, no processo, né, de recolher todos esses resíduos, condomínios, empresas, lojas, enfim, tantos lugares aqui na cidade. Então isso só traz benefício. A gente está falando uma coisa que é uma pauta que é por um tempo, né? E talvez isso acho que não tenha ajudado. A gente fala de cultura, a cultura é tudo também o que a gente vive aqui, a gente entende, pensa, né, na sociedade, mas por muito tempo a gente tratou esse assunto como uma pauta assim, é ruim, não é nossa, não faz parte. Prejudicial, dá prejuízo. Ecochatos. Exatamente. E não é. Hoje a gente está vendo porque avançou muito. Então, realmente é uma pauta muito positiva. O que o Pietro trouxe aqui para as empresas que estão assistindo aí traz um benefício econômico muito... De visibilidade, né? Exatamente. Também. Além de marca institucional. Um grande marketing institucional, obviamente, que traz para a sociedade as pessoas. Eu, sendo bem sincero, eu dou prioridade para comprar empresas que têm uma visão sustentável. Claro. Eu tenho com certeza. As pessoas escolhem até eu acho que cada vez mais vai acontecer onde morar isso. agora. As próprias residências, condomínios que têm a questão. Sim, reuso de água, placa solar, tudo isso. Tudo isso. Então isso já está fazendo parte. Então, muda o poder de escolha, né? Agora a gente estava vendo aqui, saiu sobre a questão eu vi uma matéria sobre a Bolsa de Valores, o impacto nas grandes empresas de petróleo, né? O impacto que está tendo também na mudança de comportamento. Nós estamos discutindo hoje em dia na matriz energética, mas na questão da mobilidade, do transporte por Porto Alegre já tem ônibus elétrico. 100%. 100%, né? Enfim, isso é uma mudança, isso está vindo para ficar e agora, quem sabe, é o momento de a gente acelerar um pouquinho, pisar a fundo nesse acelerador para mudar mais rápido, porque só assim a gente vai evitar que de novo tenha uma catástrofe aqui. Não adianta a gente só pensar, mais uma vez, em barreiras, em contenção, em dique, em manutenção de casas de bomba. Não adianta. Se a gente não discutir a questão do cuidado com a reciclagem, com a coleta seletiva, com o meio ambiente, enfim, com todas essas pautas sustentáveis, se a gente não botar isso como um mantra diário, todo dia. E aproveitar também com a proximidade do próximo grande evento, né, que é o Acampamento Farroupilha, e que a gente deixe esse legado lá, né, para o Acampamento Farroupilha e para os outros grandes eventos,
nessa questão do resíduo, dos catadores. Enfim, cara, o tempo tá acabando ali. Não, eu agradeço vocês. Valeu, Foi muito gostei, bom o gostei. bate-papo. Eu acho que eu queria encerrar falando que eu enxergo, acho que todo mundo vai concordar, que a sustentabilidade é um grande instrumento que a gente tem, né? E que se essa consciência crescer em todo mundo, a gente tem que saber usar isso para fazer as reais mudanças, né? Porque isso não passa por partido, por nada. Todo mundo Sim. concorda que a gente precisa mudar e fazer acontecer. Quem vai ser contra, né? Cuidar do meio ambiente. Exatamente. Quem vai ser contra? E uma coisa importante que você falou, é bacana que eu ia falar, que isso daí depois, por exemplo, puxando de novo porque aquilo que a gente trabalha, né? Gestão de resíduos, reciclagem. Quando você aplica esse hábito na sua vida, é muito difícil você retroceder. Então eu, por exemplo, se eu tô com uma casca de banana e uma garrafinha de PET, eu não consigo jogar os dois juntos. Parece que me dá um choque na mão até se eu for jogar alguma coisa. Então, a partir do momento que virar hábito, que essas questões, tomara que isso daqui a gente não tenha que gastar tempo e energia mais com a questão da conscientização. Que a gente vai direto para execução, para operação das coisas, né? Ótimo. É isso aí, galera. Muito obrigado, então, pessoal, pelo tempo, né? As falas aí foram ótimas. Valeu. Obrigado, a gente agradece muito e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.